Bom dia, meus irmãos. Esse é o momento do nosso sermão. Queria pedir para você abrir suas Bíblias em Mateus 27. Essa é a última aula que a gente vai estar fazendo aqui sobre o Evangelho, na verdade, sobre os últimos momentos de Jesus na cruz. Então, esse vai ser nosso último momento, mas eu queria convidar vocês para abrir sua Bíblia em Mateus 27, do versículo 50 ao 56. Bom, a última vez que a gente esteve junto, a gente falou um pouco sobre o clamor de Jesus de abandono, onde ele enfrentou a ira de Deus, se colocou à nossa frente, no nosso lugar, e a gente viu um pouco o significado de um sinal, que foi a escuridão sobre a terra. Hoje nós vamos ver a última fala de Jesus antes da sua morte, os eventos que aconteceram, eventos sobrenaturais que aconteceram ao redor da morte de Jesus, e também as falas de algumas pessoas que estavam ao redor, alguns eventos que aconteceram ao redor de Jesus na sua morte. Eu queria dizer para vocês que Mateus ele se importa em falar de algumas coisas para que a gente possa entender o significado e a importância da morte de Jesus, como se ele estivesse explicando, dando uma aula para a gente sobre o que estava no coração de Deus, para que a gente pudesse entender isso. Então, Mateus 27, do 50 ao 56, diz o seguinte: Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: De fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali, olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém. Irmão, eu quero te convidar a fazer uma oração. A gente leu a palavra de Deus. Vamos orar. Que Deus acrescente as bênçãos dele sobre sua palavra. Vamos orar. Deus eterno, Pai, muito obrigado por poder estar aqui reunido com os meus irmãos, Pai. Eu peço que o Teu Espírito nos dê o entendimento da Tua palavra e abra nosso coração para que o Senhor nos fale essa manhã. Eu oro que o Senhor use a minha vida e peço ao Senhor, Pai, pelas pessoas que têm passado por momentos difíceis, Pai. Em especial, eu quero orar por todo mundo que tem enfrentado uma epidemia, e eu oro que o Senhor abençoe nossos governantes e os governantes mundiais a terem sabedoria nas suas decisões. Eu oro pelas pessoas que trabalham na área médica, para que o Senhor lhes dê uma força redobrada nas jornadas que eles têm. Eu oro pelas pessoas jovens, que elas possam entender o papel delas diante dessa situação que nós temos vivido, Pai. Eu oro pelos nossos familiares, Pai, pelos nossos entes queridos, pelas pessoas próximas a nós, que o Senhor as proteja, Pai. Também quero orar ao Senhor, Pai, pelas pessoas que têm passado dificuldade por conta dos seus empregos, que ficaram em risco, Pai, ou por causa das rendas que elas perderam, Pai. Por favor, cuide de nosso país e do mundo, Pai. Nós sabemos que o Senhor sempre está no controle de todas as coisas, Pai. E eu oro, Pai, ao Senhor, que essa manhã a gente possa colocar o nosso coração, a nossa mente no que o Senhor Jesus fez por nós. Que a mensagem do Evangelho possa transformar nossas vidas.
que não seja simplesmente algo que mude nosso pensamento e as nossas ideias, mas que seja algo que mude nosso coração, nosso estilo de vida, e que, por Tua graça e misericórdia, possamos desfrutar, Deus, da fé e da vida eterna contigo. Muito obrigado, Pai. Eu te oro grato, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então nós lemos aqui Mateus 27, do 50 ao 56. E bom, aqui nessa passagem, né, Jesus mostra que quando ele entrega a vida dele, ele faz isso pela vontade dele e ele está no controle disso. Então Jesus mostra a vontade de morrer por nós, na forma em que ele morre. Jesus ele entrega o seu espírito a Deus, e nesse pequeno versículo, no versículo 50, que Deus dá um grito forte e morre. Nesse pequeno verso a gente aprende que Jesus morre por nós por livre vontade, até mesmo no momento da morte. Isso é voluntário, e Jesus está no controle da vida dele e entrega o seu espírito a Deus. Então essa é a primeira lição que a gente aprende nessa passagem. Sabe, Jesus, naquele momento, depois de horas, dele ter sido açoitado, dele ter sido passado horas na cruz, ele já está fisicamente exausto. E ele tira do fundo todas as forças, toda a energia dele, para ele bradar e dar um grito. E isso surpreende, isso é impressionante, porque a maioria das pessoas que morrem uma morte da cruz, uma morte crucificada, a maioria delas elas entram em coma, elas desmaiam, porque a dor, o estresse, a perda de sangue é tamanha que elas acabam entrando em coma e desmaiando, e nessa hora elas acabam caindo. E quando elas caem, escorregam na madeira da cruz, elas sufocam e elas morrem por falta de oxigênio. Mas não é assim que Jesus morre, porque Jesus ele toma uma ação e ele decide a hora exata em que ele vai morrer. É super interessante, eu acho que eu falei para vocês na semana passada, mas Jesus morre exatamente às 3 horas da tarde, que é a hora do sacrifício da tarde, que era acostumado a ser feito. Mas Jesus, ele não entra em coma. Jesus, ele vai consciente até o fim. Ele estava no controle antes dele morrer. Ele reúne todas as forças para levantar e gritar e se entregar nas mãos do Pai. Então Mateus está dizendo isso para a gente, para indicar que até mesmo na forma que Jesus está morrendo, a gente vê que é uma decisão de Jesus, é voluntário, ele tem autoridade sobre a vida dele. Jesus decide quando ele vai morrer e ele se entrega nas mãos do Pai Celestial, ele escolhe a forma que ele vai morrer e sobrenaturalmente, de uma maneira sobrenatural. Né? E Mateus quer enfatizar isso, que Jesus está no controle, que Jesus decide dar a sua vida. Tem várias passagens bíblicas que falam sobre isso. Isaías 53, que é uma passagem muito conhecida, que fala sobre o servo sofredor. No verso 12, ele fala: porque ele deu a sua própria vida. Quem deu? Jesus deu sua vida. Foi algo, não só ali naquele momento dele ser pego pelos romanos, mas até na morte dele. Ele é o momento em que ele se entrega. João 10, várias passagens em João falam que Jesus é o bom pastor, em João 10, e que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Né? Mateus 28 também, Mateus 20, verso 28, fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O João 10, do 17 ao 18, eu gosto dessa passagem na NVI, que eu acho que deixa bem claro isso. Por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então, quando Jesus entrega o Espírito dele da forma que ele faz, ele está dizendo o seguinte:
Eu fiz o que eu vim fazer, Pai. Agora eu estou pronto para morrer. Porque tudo que foi destinado para que eu fizesse, tudo que foi destinado para que eu sofresse, se cumpriu. E agora eu entrego meu espírito nas tuas mãos. Isso que Jesus está falando, como se Jesus estivesse falando essas coisas. A gente pode ver essa mesma passagem nos evangelhos paralelos, no evangelho de João. Mas em Lucas 23, versículo 10, Jesus fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E em João 19, verso 30, ele fala: tudo está completo. Ou em outra versão, diz: está consumado. Que tudo que o Pai tinha preparado para que Jesus fizesse, tinha sido feito. E Jesus morreu por sua própria vontade. Jesus estava no controle. E agora eu quero pedir para você parar para pensar um pouco. Você imagina como isso foi encorajador para os discípulos? Os discípulos, naquele momento de ver Jesus morrer, eles podiam sentir várias coisas, mas uma coisa que eles não estavam sentindo que eles estavam no controle. Os discípulos estavam inseguros. A maioria deles, talvez somente João estava por perto ali no momento da crucificação, mas talvez alguns deles nem estavam lá. Eles estavam com medo, eles estavam preocupados com a vida deles. Talvez alguns estivessem longe, olhando para o Mestre morrendo na cruz, mas não passava na cabeça deles que Jesus estava no controle. Eles podiam até estar se perguntando no coração deles: será que Deus está no controle? Mas a verdade, irmãos, é que o Senhor Jesus estava no controle até no momento da sua morte. Ele decidiu entregar o seu espírito naquele momento, consciente. Foi algo que Jesus fez. Então, meu irmão, pensa como que é encorajador, como foi encorajador para os discípulos poderem ter olhado para trás, depois disso tudo passar, para o momento mais sombrio, o momento em que toda a esperança tinha ido embora, e eles podiam dizer: o Mestre estava no controle. Mas tem uma coisa interessante aqui, irmão. Se Jesus está no controle, se o Mestre está no controle, então você não está no controle. Então Jesus está no controle, então eu não estou no controle. Somente uma pessoa pode ter poder absoluto, controle absoluto, não duas. Então, se Jesus tem controle, quer dizer que eu não tenho controle, que você não está no controle. Mas isso é confortante, porque quando você não está no controle, Jesus está. Jesus sempre está no controle. A gente vê isso na hora da morte de Jesus. E pensar o quanto isso é importante para nós, em nossas próprias dificuldades, em nossas próprias circunstâncias, em nossas próprias provas. Saber que mesmo na hora mais sombria da experiência humana, o nosso Mestre está no controle. Isso é muito reconfortante, irmãos. A gente está passando por um momento difícil no mundo, até orei sobre isso. A gente está passando por uma pandemia, né, uma epidemia no mundo todo, e a gente tem tantas preocupações. Eu tenho, às vezes eu ligo o jornal, eu vejo as notícias, eu fico preocupado como vai acontecer, as pessoas doentes, como vai ser para os hospitais receberem isso. Eu fico... E às vezes me dá um pouco de medo sobre como vai ser a economia. E eu não sei, eu fico preocupado, né? Tem questões políticas envolvidas, enfim, o medo da recessão.
Eu tenho três filhas, né? E eu fico pensando, né? Como é que vai ser o amanhã? Mas quando eu olhei essas coisas, sabendo que Jesus estava no controle, até na hora da morte dele, isso me ajuda. Isso me ajuda a entender que, ainda que as coisas possam sair do meu controle, elas nunca saíram do controle de Jesus, nem do controle de Deus. E eu queria pedir para você que você se lembre que Jesus está no controle. Você pode, nesses momentos, entrar em desespero ou não entrar em desespero, mas independente de Jesus não perdeu o controle. Jesus está no controle. Deus está no controle. E eu não sei o amanhã, mas Deus sabe. Independente de como a gente vai enfrentar isso, né? Deus, ele tem um controle. E eu queria pedir para que a gente se focalizasse em Jesus nesses momentos difíceis, na palavra dele, para que nosso coração tenha paz, para que a gente tenha esperança, e porque aquele que morreu por mim e por você tem o controle desse mundo. E Deus é bondoso e tem o controle do mundo. Então, Jesus morreu de maneira voluntária. Ele escolheu e ele fez isso estando no controle da situação. Essa é a primeira coisa que a gente aprende, que Deus entregou a vida dele de forma voluntária. Estava no controle. Uma segunda coisa que a gente vê nessa passagem, no versículo 51, a gente vê aqui alguns sinais miraculosos. E esses sinais mostram, sobrenaturais, eles mostram que Deus aceitou o que o Filho dele fez. E ele se alegra nisso. No versículo 51 fala que a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços de cima a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram. Em outras versões fala que existiu um terremoto. Mas o verso 51, Mateus quer chamar a nossa atenção. Quer começar a mostrar sinais que acompanharam a morte de Jesus. Ele já tinha mencionado a escuridão que a gente falou, mas agora ele fala mais 2 sinais. Ele fala da cortina do templo se rasgando em 2. E ele fala de um terremoto. E o que está acontecendo aqui quando a gente vê esses sinais? Deus está mostrando que aquele que morre é o Filho amado dele. Não tem ninguém aqui aos pés da cruz, não tem ninguém ali para dizer, olha, Jesus é quem ele disse que é. Ninguém ali na cruz para dizer, vocês estão todos errados. Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus e Deus se alegra nele. Na verdade, as pessoas que estavam ali em volta estavam zombando de Jesus por conta das afirmações dele. Então o próprio Deus declara, por meio desses sinais, que ali estava o Filho amado dele, que ele aceitou o trabalho, ele aceitou o sacrifício de Jesus. E esses sinais mostram que Jesus cumpriu as profecias e que Deus está trazendo um julgamento sobre as pessoas perversas. O primeiro sinal da cortina, na morte de Jesus, Mateus nos diz que a cortina do templo se rasga em 2, de cima a baixo. A cortina que separa o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo é onde tinha a presença de Deus. E ninguém entrava nesse local. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar naquele lugar. Mas o que significa essa cortina se rasgar em 2 partes? Hebreus 10, versículo 19, diz: Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Então, essa e outras passagens dizem que o que está acontecendo é que o caminho para a presença de Deus foi aberto em Jesus. E não é mais através de um sistema de sacrifícios como eles faziam com o sumo sacerdote, eles matavam animais. Não é mais esse sistema de sacrifícios,
a forma de se chegar a Deus. E nem é só o sumo sacerdote ou o grande sacerdote que pode ir para a presença de Deus uma vez por ano, mas o caminho para Deus foi aberto em Jesus, quando ele morre e o véu se rasga. Então o significado tem a ver com isso, mas também aponta para uma outra direção. Deus está aqui julgando aqueles que rejeitaram o Filho dele. E esse rasgar da cortina é um sinal desse julgamento de Deus. Muitas pessoas, comentaristas, estudiosos, lembram que esse rasgar da cortina indica que a presença de Deus saiu do templo que eles tinham físico. E também lembra que aquele sistema de sacrifícios tinha chegado ao fim porque o verdadeiro sacrifício tinha acontecido. Assim, a gente vê que não tem quantidade de sangue de touro e bode morto no altar daquele dos judeus que possa trazer paz à consciência das pessoas. E porque os sacrifícios e o sistema que eles usavam não podia purificar a consciência de ninguém. Eles eram mais uma lembrança a respeito das coisas erradas, uma tentativa de purificar a consciência. Somente o sangue de Jesus, a vida que ele entregou na cruz, somente isso realmente pode trazer paz à nossa consciência. Confia em Jesus, confia no sacrifício de Jesus, para que isso possa trazer paz à sua consciência. Então, quando o véu se rasga, existem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Deus traz bênçãos sobre o seu povo, a bênção da verdadeira purificação dos pecados, e ele traz um juízo contra as pessoas que não acreditaram que Jesus era quem ele disse que era, que Jesus era o Filho de Deus. E essas pessoas eram os líderes religiosos, eram judeus que eram líderes religiosos. E por causa desses líderes valorizar tanto o templo, os rituais, esses líderes rejeitaram. Eles rejeitaram o Filho de Deus, rejeitaram aquele a quem o templo apontava. Porque, na verdade, todo aquele sistema de sacrifícios, todo aquele sistema religioso, ele estava mostrando que um dia ia ter um sacrifício que realmente ia valer, que realmente ia ter significado, porque aquilo era só uma sombra, era só uma ideia para indicar o caminho até Jesus. E o templo e o sistema religioso estava apontando para Jesus, mas aqueles homens não reconheceram. E quando o véu se rasga no meio, Deus está dando o veredito dele. O veredito dele sobre os líderes judeus que rejeitaram seu filho. E o veredito dele sobre Jesus. Ele está mostrando, o véu se rasgou porque eu aceitei o sacrifício do meu filho, porque ele agora é o caminho. E agora todas as pessoas vão poder vir até mim por meio de Jesus e terem os seus pecados perdoados e sua consciência limpa, porque o sangue de Jesus purifica a nossa consciência. E o terremoto, no Antigo Testamento, os profetas veem os terremotos como sinais do juízo de Deus. E também é um sinal da prova de que Jesus é o Filho de Deus e que o sacrifício dele foi aceito. Os judeus, eles tinham algumas lendas de que Deus aprovava as pessoas quando haviam eventos sobrenaturais na morte dessas pessoas. Terremotos, tempestades, os judeus tinham essas crenças, né? E os romanos também eram supersticiosos e eles se interessavam nesses sinais que aconteciam em alguma morte. E é interessante que, mesmo tendo acontecido um terremoto, mesmo tendo trevas sobre a terra, mesmo a cortina do templo se rasgando de cima a baixo, é interessante que os judeus
não deram o braço a torcer de que Jesus era o Filho de Deus, que aquilo era uma ação da vindicação de Deus, da aprovação de Deus, do Filho dele. E é interessante que são os romanos, aqueles que não eram judeus, que entenderam e que pegaram a mensagem. Deus está dizendo algo sobre esse homem. E os romanos, nessa passagem a gente vê que o oficial do exército romano e os soldados que estavam aguardando Jesus ouviram o terremoto e tudo o que aconteceu e ficaram com medo e disseram de fato, esse homem era o Filho de Deus. Sabe, foram os romanos que viram isso e não os judeus. Foram aqueles que não eram judeus. E esses sinais apontam para a gente, mostram para a gente que a gente tem a necessidade de Jesus para nossa salvação. Porque se você aceita Jesus, se você identifica Ele como Filho de Deus e a fonte da sua salvação, você recebe purificação dos pecados. Mas se a sua salvação você entende que está no seu sistema religioso, nos seus méritos, na sua vida justa, religiosa, mas não em Jesus, se a sua fonte de justiça não está no que Jesus fez, mas no seu sistema de religião, você está sendo condenado. Jesus está falando isso, Deus está falando isso. Que Ele aprova aqueles que colocam a sua esperança e a sua fé no trabalho de Jesus. E isso transforma a vida dessas pessoas. E eu fico pensando, irmãos, sobre mim, né? Que às vezes é muito fácil para mim confiar no meu desempenho, no meu sistema religioso, né? E como é difícil desistir de confiar em mim, para confiar no que Jesus fez, para que Ele seja minha fonte de esperança, de salvação. E eu oro assim para que a gente tenha essa perspectiva da gente não voltar para uma maneira de viver baseada não em Jesus, mas em nós mesmos, ou na nossa capacidade de realizar coisas. Então, Deus mostra por sinais sobrenaturais que Ele aceitou o que Jesus fez e que Ele se alegra no Filho dele. O terremoto e o véu se rasgando são sinais que mostram isso. Uma terceira coisa que a gente pode ver aqui é que Deus revela o cumprimento de profecias e Ele mostra um sinal miraculoso, milagroso, que prenuncia a verdadeira ressurreição que está por vir. No versículo 52 e 53 fala que isso é um outro sinal miraculoso. Que os túmulos se abriram, muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Sabe, você imagina, eu acredito aqui que essas pessoas, na verdade, ressuscitaram quando Jesus ressuscitou e foram para a cidade. Né? Aqui eu acredito que essa passagem, né? Que saíram do túmulo e depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade. Né? Algumas versões trazem como elas tendo ressuscitado no momento da ressurreição. Mas Mateus decide colocar isso aqui, nesse momento. E eu acho que é interessante, porque aqui, na verdade, é um cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, na verdade, até mais de uma. Isso mostra que Deus aceitou o trabalho de Jesus, mostra que é um sinal de juízo de Deus contra as pessoas que não aceitaram quem Jesus era. Mas assim, aqui está sendo cumprido uma profecia do Antigo Testamento de Ezequiel 37.
E aqui também eu vejo que Deus está falando que a morte de Jesus ela é capaz de trazer a vida verdadeira. Então a ressurreição desses homens estava apontando para algo que ia acontecer no futuro, que seria a ressurreição de todas as pessoas que colocaram sua fé em Jesus. E elas de fato vão receber a verdadeira ressurreição. Mas eu não vou ler essa passagem em Ezequiel 37, mas essa passagem fala de um homem, de Ezequiel, né, falando para profetizar para um vale cheio de ossos secos. E num momento tão horrível na vida daquelas pessoas que estavam no exílio, a palavra de Deus fala que o Espírito ia entrar naquelas pessoas e elas iriam ganhar vida e ressuscitar. E essa passagem de Ezequiel tem se cumprido aqui, nesse trecho das Escrituras, onde com a morte de Jesus os ossos, né, ganham vida, né, e são ressuscitados. Então aqui a gente vê o cumprimento de uma profecia e um sinal milagroso que aponta para a ressurreição. Uma outra coisa que a gente vê aqui nessa passagem é a afirmação dos soldados romanos e a descrença dos judeus. No versículo 54, fala que o oficial do exército romano e os soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram, de fato, este homem era o Filho de Deus. Mateus tem uma intenção aqui missionária. E o oficial e os soldados reconheceram o que aqueles homens religiosos não foram capazes de reconhecer e falaram isso. Os soldados eram os mesmos que tinham zombado de Jesus, eram os mesmos que tinham dividido as roupas dele. Mas depois do que eles viram, eles mudaram o coração. Essa mudança no coração deles e reconhecimento de Jesus também é uma condenação e uma repreensão para os líderes religiosos, porque eles tinham que reconhecer isso. Porque eles tinham os profetas, eles tinham a lei, eles tinham toda a tradição, tudo apontava para Jesus. Mas quem confessou Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, foi alguém de um outro povo, foram os soldados. E eu queria perguntar, você tem reconhecido Jesus, que é Ele quem salva você, e você tem anunciado isso? Mateus está falando que é importante que, se você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que você diga isso para as pessoas. E Mateus não espera, né, chegar o dia de Pentecostes. Já em Mateus 28 ele fala para a gente ir a todas as nações e fazer discípulos, anunciar o Evangelho. Então, se nós reconhecemos que Jesus é quem Ele disse que Jesus é o Filho de Deus, a gente tem um papel importante em falar isso para as pessoas. E a última coisa, irmãos, que eu queria falar, mas que é uma coisa extremamente valiosa, é que Jesus mostra como que os discípulos eram fracos que precisavam tanto de Deus, né? E levantar também as mulheres que serviram Jesus na cruz. Eu acho essa lição super valiosa. No versículo 55 e 56 fala que algumas mulheres estavam ali olhando de longe e eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e o haviam ajudado. E depois ele fala, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Em algumas versões fala que essas mulheres estavam ali para o servir, ou ministrando a ele. Bom,
Sabe, se você ler esse trecho, a gente vê a presença dessas mulheres e a gente pode perguntar, Mateus, por que você se preocupou em falar isso? Você não precisava falar que que eram as mulheres que estavam ali perto de Jesus, mas mesmo de longe, assim, mas que estavam o servindo, o acompanhando. Por que você falou isso, Mateus? Por que você preocupou em dizer isso? Você não podia ir direto para o versículo 57 e falar do sepultamento de Jesus? Ou talvez até falar que ali o nome delas, assim, mas não falar que eram elas que estavam acompanhando Jesus desde a Galiléia. Por que você parou o seu curso do que você estava falando para mencionar elas? Então, por que, Mateus? Bom, ah, isso foi registrado por causa de mim, de você. Mateus registra esse fato histórico para apontar a fraqueza dos discípulos, sabe? Ele estava destacando, de certo modo, até tornando algo vergonhoso para os discípulos, sabe? Porque, de certo modo, assim, quem estava mais perto ali, quem estava mais envolvido ali, não eram os discípulos. Os discípulos estavam com medo, estavam distantes. Quem estava ali acompanhando Jesus ali, né, naquele momento de sofrimento, eram as mulheres. E Mateus destaca essa, essa fraqueza dos discípulos, sabe? Ah, quem estava ali eram mães, elas eram mulheres que estavam ali, né? Que na verdade naquela sociedade, né, elas não eram nem consideradas como testemunhas confiáveis, mas assim, com exceção de João, que a gente vê no Evangelho de João, nenhum dos outros discípulos parecia que estava ali perto, né? Nenhum dos discípulos que pertencia ao grupo dos 11 ali, né? Pelo que a gente sabe, estava perto de Jesus ali no Calvário. Mas Mateus, e aí eu adiciono também Lucas e Marcos, eles decidem sair da linha que eles estavam seguindo para indicar que as mulheres haviam sido seguidoras fiéis de Jesus, do Senhor Jesus, desde o começo do seu ministério na Galiléia, elas estavam ali ministrando Jesus, servindo Jesus. Talvez você pense assim, né? Poxa, é mais fácil uma mulher estar ali do que um homem, né? Porque ela não ia ser suspeita pelos guardas romanos, né? Ela estaria ali. Mas eu pergunto, meu amigo, os discípulos de Jesus, os discípulos do Senhor, não deviam estar ali para servir na hora da morte dele? Aqueles por quem Jesus estava morrendo, não deviam ter se considerado importante estar ali na hora da morte de Jesus? Talvez alguns estariam distantes, assim, mas parece que essas mulheres estavam tendo um papel importante ali, né? Ah, essas mulheres estavam visivelmente presentes naquele momento difícil de Jesus, mas os discípulos parece que eles estavam visivelmente ausentes. E Mateus não diz isso. Eu acho que primeiro para destacar a coragem dessas mulheres e o papel importante delas como testemunhas dos primeiros eventos, dos principais eventos que levaram à nossa redenção. Pensa um pouco sobre isso. Muito do que Pedro e os outros pregaram sobre a morte de Jesus e sobre o dia da ressurreição, eles não foram as testemunhas de primeira mão. Eles ouviram dessas mulheres fiéis, que foram as primeiras a verem com os próprios olhos e contaram isso aos discípulos, que seriam pilares da igreja. Eu queria destacar aqui 3 coisas sobre isso. Uma delas é, primeiro, isso mostra o quanto essas mulheres foram extremamente preciosas para Jesus e, consequentemente, foram preciosas para Deus. Não é interessante que Mateus sai do curso para dizer que essas mulheres estavam ali servindo Jesus? Sabe quando você acompanha alguém nas últimas horas de vida? Sabe quando alguém está para morrer e as pessoas que amam, as pessoas que
estão ali ao lado daquela... Essas mulheres estavam fazendo isso. Elas estavam no último momento de Jesus ali, do lado dele, assim, acompanhando, servindo ele. E Deus usou essas mulheres para, de alguma forma, naquele momento, o filho ter um conforto. Isso é marcante, irmãos. Essas mulheres foram muito preciosas para Deus. Um segundo ponto que eu queria destacar nesse trecho é: se alguém estivesse inventando essa história, ele nunca ia ter escrito esses versículos aqui. Se você estivesse pensando em criar uma religião que ia ter 11 homens como fundadores, você nunca ia dizer isso. Na hora que Jesus precisou e mais precisou de alguém, quem estava mais visivelmente presente eram essas mulheres, porque os discípulos estavam amedrontados. E esses discípulos ouviram o testemunho das mulheres. Sabe, eu e você, se a gente quisesse criar algo, a gente nunca inventaria isso. Isso, na verdade, é um atestado da veracidade das Escrituras. Porque Deus coloca toda a verdade na Escritura. As coisas que são boas e as coisas que são embaraçosas. E isso era embaraçoso para os discípulos. E isso me leva a um terceiro ponto que eu queria destacar nesse trecho, que Deus, debaixo da inspiração, e esses autores, debaixo da inspiração do Espírito Santo, não Mateus somente, mas também Marcos, Lucas e também João, eles indicam essas mulheres, eles falam delas. E eles indicam que essas mulheres foram aquelas que foram fiéis ao Senhor Jesus até o fim. Para que os discípulos tenham que reconhecer isso. Para que os 4 escritores do Evangelho inspirado pelo Espírito Santo, eles mesmos escreveram com as próprias penas o fato de que alguns deles talvez nem estivessem lá. E em Marcos, quem ditou o Evangelho para João Marcos foi Pedro. Na verdade, João Marcos foi discípulo de Pedro, então quem contou as coisas para João Marcos, escreveu o Evangelho de Marcos foi Pedro. E talvez Pedro nem estivesse lá. Ele ouviu dessas mulheres. Isso é embaraçoso, irmãos, né? Em certo sentido. Então, por que, meus amigos, aqueles que são mensageiros da graça de Deus precisam eles mesmos sentir a necessidade da graça? E esse evento mostra que aqueles homens falharam em horas importantes quando Jesus precisava deles. Aqueles homens que entregaram a mensagem foram homens falhos. E eles falharam em momentos cruciais, no momento em que o Filho de Deus mais precisou deles, eles o abandonaram. Cada um desses homens teve que reconhecer para eles mesmos que na hora da necessidade de Jesus, eles não estavam lá para Jesus. Mas ainda assim Jesus amou cada um deles. Ainda assim Jesus chamou eles para serem aqueles que iriam proclamar a sua morte até que ele venha. Agora, Mateus não poderia pensar nisso que acabou de escrever se ele não tivesse um profundo sentimento de gratidão por uma graça que ele havia recebido e que era profundamente, de maneira imerecida. Sabe, Mateus recebeu uma graça que não era merecida. E eu falo isso mesmo como discípulo. Eu não estou falando aqui de Mateus antes dele se converter, eu estou falando de Mateus como cristão, como discípulo. Ele precisou entender que ele tinha uma necessidade enorme da graça de Deus. E ele precisava ser profundamente ciente do fato de que se Deus fosse lidar com ele como ele merecia, ele seria jogado no inferno. Porque ele abandonou o Filho de Deus na hora da necessidade. Mas ainda assim,
Deus escolheu ele na graça dele para ser discípulo dele. E não só um discípulo, mas um escritor do Evangelho. E, meus amigos, como cristãos, se a gente não entende, se a gente não tem o mesmo sentimento de necessidade da graça, a gente não está pronto para falar para ninguém sobre a graça de Deus. Porque se a gente não acha que a graça, se a gente acha, na verdade, que a graça é algo só para as pessoas que são desagradáveis, então a gente nunca entendeu ou nunca recebeu a graça como a gente deveria ter recebido. Porque Deus, ele humilha aqueles que vão servir Ele com a mensagem da graça. Irmãos, eu queria compartilhar isso com vocês e falar que é muito importante a gente ter um entendimento de que a nossa fonte de salvação é Jesus, que a gente necessita da graça dele a cada dia, que nós precisamos nos depender dele. Ainda que a gente tenha uma vida justa e santa, a gente precisa entender que isso vem do Senhor Jesus. Desculpa, pode tirar o ainda. Nós devemos ter uma vida justa e santa, mas nós sempre precisamos entender que isso vem de Jesus. Eu queria compartilhar algo com vocês brevemente aqui. Eu sei que a gente acabou estendendo um pouco o tempo do sermão, mas quando eu entrei para a Igreja de Cristo Internacional, a que nós fazemos parte, eu vi algo muito maravilhoso, que eu considerei poderoso e que eu respeitei muito. Que eu cresci numa igreja evangélica, fui criado, e eu vi muitas pessoas que conheciam muito da Bíblia, muitas coisas das Escrituras, mas eu percebia que muitas delas não tinham um arrependimento verdadeiro, a vida delas não mostrava uma transformação. E quando eu conheci a Igreja de Cristo do Rio de Janeiro, o que me chamou a atenção foi que todos levavam com radicalidade a luta contra o pecado, o morrer para si mesmo, carregar a sua cruz. E isso chamou minha atenção. Inclusive no estudo que eu fiz, né, no estudo sobre trevas, né, que mostra o pecado, eu falei, eu nunca mais vou pecar. Aí alguém me ajudou, falou, não, você vai continuar pecando, você vai precisar receber a misericórdia de Deus, mas eu tinha aquela noção de que eu levava o pecado a sério, e levo o pecado a sério, para lidar com ele e tirar ele da minha vida por completo. E quando eu vi isso na igreja, eu achei isso maravilhoso. E isso é algo que cada um de nós precisa guardar. A luta contra o pecado precisa ser séria, precisa ser intensa. E a transformação da nossa vida precisa acontecer, deve acontecer. E isso para mim foi muito bom. Para mim isso é uma das coisas mais preciosas que eu vi assim na igreja. E eu vejo que quando a gente estuda o Evangelho e quando a gente vê sobre Jesus, o meu ponto é que o Evangelho, ele transforma a sua vida. Não para você ser um religioso que conhece as teorias e sabe que Jesus é o Filho de Deus. Né? Algumas escrituras dizem que até os demônios acreditam em Deus e até tremem, né, diante dele, mas não obedecem. Então, o Evangelho, o poder da fé, transforma nossas vidas. Mas uma coisa que eu pude notar com o passar do tempo é que, com o passar do tempo, eu comecei a me esquecer que quem me sustentava, quem me sustentava as minhas transformações e a minha mudança de vida era Jesus e o Evangelho. E muitas vezes eu confiei no meu sistema religioso, no meu desempenho, me comparei com pessoas, me julguei mal ou bem de acordo com as coisas que eu fazia, e eu me esqueci de olhar para Jesus. Então eu queria encorajar você, irmãos, à medida que a gente termina essa série, que você sempre olhe para Jesus.
porque Ele é a fonte das suas transformações e Ele é o motivo delas, o que Ele fez por você. E eu queria pedir que a gente pudesse lembrar disso enquanto a gente toma da ceia. Queria pedir que você separasse um suco de uva e um pedaço de pão, ou o que você tiver, para a gente poder celebrar a Santa Ceia. E queria orar conosco. Pai, muito obrigado, Pai, por estar aqui com os meus irmãos. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude a sempre lembrar de Jesus, que Ele é o motivo da nossa transformação. Que a nossa fé não seja... não volte atrás, para que a gente volte a confiar na nossa carne ou no nosso desempenho, mas que a gente confie no trabalho que Jesus fez por nós na cruz e possa ter nossas vidas transformadas no Senhor sempre, porque o Senhor deseja tanto que a gente tenha a humildade para entender que a gente precisa da graça a todo momento, quanto o Senhor quer permitir que a Tua graça se manifeste na nossa vida por meio das nossas transformações. Eu quero orar ao Senhor pelo suco de uva que nós vamos tomar, que representa o sangue do seu Filho Jesus, e orar também pelo pão que representa o corpo de Jesus. Eu te oro grato, que o Senhor fique com nossos irmãos. Te oro agradecido em nome de Jesus. Amém.